está escrito, 10:29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Jesus tinha acabado de falar para ele que o novo mandamento e a melhor coisa a fazer é amar o próximo. Então Jesus deu uma aula para ele. Versículo seguinte: e em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Tiraram todas as roupas dele, espancaram e foram deixando ele quase morto. Aconteceu que, nessa descida pela mesma estrada, passou o sacerdote, quando viu o homem, atravessou do outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar, passou pelo outro lado, quando viu a cena. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde encontrava aquele homem, e quando viu, teve muita piedade dele. Aproximou e enfaixou ele, cobriu as feridas, derramou sobre elas óleo e vinho, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedeira, um hospital, cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários aos hospedeiros e disse-lhe: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele? Respondeu o perito da lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Isso é muito legal e muito impactante, é muito da hora, porque você já ouviu a mensagem do bom samaritano. E o que você ouviu do bom samaritano era que sobre você ter um cargo na igreja, sobre você ser um levita, sobre você ser um sacerdote, tudo aquele blá blá blá, né? E que de não vale nada se você não amar o próximo e tudo mais. Mas eu quero focar aqui nas injustiças da vida. Olha bem para o pastor aqui. Eu quero focar nas injustiças da vida. Esse cara, a Bíblia fala que ele já tinha um caminho e ele estava seguindo o caminho dele. E no meio do caminho, ele se deparou com uma injustiça da vida. E precisa ficar claro, aqui não fica claro para nós, mas a igreja tem que ensinar as pessoas que nós vamos passar, vamos conviver com injustiças. E a grande revelação do Evangelho é justamente como nós vamos reagir a elas. Se vamos levantar bandeiras, se vamos fazer parte de alguns movimentos, se vamos ter frases bonitas no Instagram, ou frases legais no Facebook, ou se nós vamos ter ações. A Bíblia é muito clara. O homem, ele pega aquele homem sem conhecer, enfaixa, né? Primeiro ele faz uma cura. Eu não quero pegar essas revelaçõezinhas de tipo, jogou óleo, você tem que jogar óleo no problema, jogou vinho, você tem que jogar sangue de Jesus no problema, nada disso. Eu quero focar na injustiça. Ele pega o cara, enfaixa o cara, leva para o hospital, o cara passa por um tratamento, e ele fala assim, vou voltar, já está pago uma parte, eu vou voltar, qualquer despesa que der isso, qualquer dificuldade, qualquer coisa a mais, quem vai pagar sou eu. Sabe o que é o Evangelho, queridos? É sobre você querer pagar uma conta que não é sua. Sabe aquela frase, cada um com seus problemas? O Evangelho é meio que o oposto disso. O Evangelho é o comprar a briga do mais fraco. O Evangelho é o querer levar o ferido para o hospital. O Evangelho é eu querer pegar o excluído e incluir ele. O Evangelho, ele dá poder para o mudo falar, mesmo sem voz. O Evangelho, ele faz o cego enxergar, mesmo sem os olhos. O Evangelho, ele faz
coisas inexplicáveis. O surdo poder ouvir sem as suas orelhas. O Evangelho é ele me tirar de uma rota para onde eu estava indo, eu interromper uma viagem, eu interromper um destino que eu já tinha traçado, para perder 2, 3 dias, 48 horas, 72 horas, 24 horas, em um hospital. O Evangelho é eu virar para o dono do estabelecimento e falar: essa conta eu pago. Curioso. O Evangelho é eu não fazer muitas perguntas. O Evangelho, ele não é sobre as frases bonitas que acontecem num culto. O Evangelho também não é sobre letras da Bíblia, ou frases poderosas. O Evangelho, ele sempre se resumiu em ações. Ações essas que não estão refém a um título, ou a um vínculo, ou a um rótulo. Ações essas que só são produzidas e só podem acontecer por uma coisa chamada amor. O amor, ele é curioso porque a gente não escolhe quem vai amar. Ou você acha que aquele homem, quando passou, olhou a situação e falou: cara, eu preciso estudar a vida desse cara, eu preciso ver qual é a ideologia de gênero dele, eu preciso saber se ele é de direita, se ele é de esquerda, eu preciso saber se ele é um comunista, eu preciso saber se ele é capitalista, preciso saber se esse cara ele tem uma boa profissão. Não, eu preciso saber se ele faz parte de algum movimento, preciso entender de qual igreja ele pertence. Não, eu preciso saber se ele já deu o dízimo dele, preciso saber se esse cara é um ofertante, eu preciso saber muitas coisas. A religião, ela tem um dom poderoso de colocar em nós questionamentos e perguntas que têm respostas muito limitadas. Agora o Evangelho, ele leva a gente a refletir e encontrar uma única resposta chamada amor. Porque se você pegar qualquer ação de Jesus Cristo, ou qualquer ação dos grandes homens da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, você só vai encontrar uma resposta. E o significado dela sempre será o amor. E aí Jesus, para mexer com a cabeça da galera, ele fala assim: eu tenho um novo mandamento aí. Eu não quero anular os outros, mas eu tenho um novo. E se você cumprir esse novo, ele é o suficiente para você herdar o reino de Deus. Porque essa foi a grande questão da humanidade. Esse foi o grande pensamento. Isso foi a grande, como é que posso dizer? A grande sensação, a grande motivação que tirava o sono daqueles que dominavam a lei. O que é preciso fazer para ir para o céu? E é curioso porque com uma palavra parece que você tem o passaporte, mas você não tem. Como é que eu vou amar alguém que eu nunca vi? Como que eu vou ter um ato de amor? Como é que eu vou fazer o Evangelho acontecer sem palco? Sem plateia não é tão legal. Meu irmão usou uma frase muito boa na última reunião que eu participei.
Ele falava assim: o problema de vocês é que vocês acham que o evangelho só pode acontecer no altar. Então tudo que for fora do altar, a gente já não considera tão de Deus. E aí ontem eu vi uma frase maravilhosa. Não sei quem falando: eu vou para o culto, eu tenho que ir para o culto. E aí a filhote falou assim: eu prefiro esse culto aqui. Onde estão as pessoas, onde não tem palco, onde não tem um microfone, onde não é gravado, onde tem seres humanos ali conversando, errando, falando, dando risada, sendo verdadeiros. Porque a partir do momento que a gente sai de casa e vem para a igreja, parece que a gente coloca uma capa, uma máscara, uma veste sacerdotal. Porque a gente fica preparado, porque na nossa cabeça o evangelho vai acontecer. Vou para o culto, para cultuar a Deus, porque algo vai acontecer. O evangelho é sobre você interromper caminhos. A Bíblia é muito clara, a Bíblia fala que ele já tinha um destino, ele já estava indo para algum lugar. E aí, penso eu comigo, que quando ele viu a cena, ele falou: não, mas que absurdo, tem um homem aqui, eu preciso fazer algo. A preocupação dele não era se alguém fez, ou se alguém ia fazer. O evangelho é assumir uma responsabilidade que não é minha. Só que a nossa sociedade não ensinou isso pra gente. A gente aprendeu que cada um com seus problemas. A gente aprendeu que a gente já tem problemas demais para assumir os problemas dos outros. Afinal de contas, eu preciso vencer na vida, e para eu vencer na vida, quanto menos problemas eu tiver, é mais fácil para eu vencer na vida. Agora, se eu pegar o problema do fulano, se eu pegar o problema do ciclano e do beltrano e blá, 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 eu posso até fazer isso, mas alguém precisa saber que eu faço isso. Então eu preciso de um título, que eu sou o intercessor da igreja. E aí eu levanto uma placa e digo: eu sou intercessor da igreja. E aí as pessoas vêm até mim, eu começo a fazer orações, eu pego o problema dessas pessoas, mas eu só pego se eu tiver o crachá. Se eu não tiver o crachá, Deus me livre. Eu fazer o bem sem título nenhum. Pare com isso, pastor Rafael. Eu ser de Deus, sem altar, sem palco. Pare com isso, pastor Rafael. Eu expulsar demônios, eu orar por alguém. Pare com isso, pastor Rafael. É engraçado, porque criou uma ideia na gente que só tem ministério quem faz parte de um conjunto de pessoas em 4 paredes. Aí esse cara tem um ministério. Limitado o nosso ministério, vocês não acham? Porque o dia que o pastor da igreja faltar com aluguel, o nosso ministério acaba. Eu fiquei quebrando a cabeça para entender, porque Salomão, ele foi muito sábio, né? Mas antes de ele ser sábio, ele fez um pedido para Deus. Com 14 anos ele virou para Deus e falou assim: eu quero sabedoria. Mas esse pedido já não é sábio? Demais para quem não era sábio? Ele fez o pedido mais sábio que podia ser feito sem ser sábio. Que sabedoria? Sem ter ela. E aí, o que eu percebo com isso? Que a sabedoria, ela começa não quando eu encontro ela, mas quando eu começo a procurá-la. Você pode dar um aleluia? Então, quando Salomão faz um pedido, gente,
quem de vocês ia pedir isso? Eu duvido. A maioria de vocês iam pedir coisas presentes. Alguns de vocês iam pedir um churrasco. Eu pediria, A diferença é que eu admito, e vocês não. Outros iam pedir: Senhor, eu quero um apartamento. Senhor, eu quero um bom emprego. Senhor, eu quero uma promoção. Senhor, eu quero que o meu patrão mude, que o meu chefe mude, me livra dele. E engraçado que enquanto eu vou falando, a gente vai se identificando, porque a gente percebe que as nossas orações dos dias de hoje são exatamente essa. Senhor, eu quero saúde, preciso de saúde. Estou doente. É complexo como as nossas limitações que nos acompanham desde quando nós nascemos, e a gente não se permite a ver o futuro. Gente, vocês acham que daqui 100 anos a igreja vai ser isso? Melhor, volte para 100 anos atrás. Você acha que existia uma igreja assim? O nosso Jesus, ele precisa ser atemporal. O seu Jesus, ele é muito presente. Você precisa enxergar um Jesus atemporal. Você percebe que o seu Jesus, ele só funciona aqui, na nossa cultura? Você sabia que tem lugares que são muito quentes na África? Mas muito quente mesmo, em que as mulheres e os homens não conseguem usar roupa de tão calor que é, e eles não têm acesso a um ar-condicionado igual você e eu temos. Só que o seu Jesus não consegue chegar lá. Por quê? Porque o seu Jesus, ele enquadra padrões de roupas. O seu Jesus é muito limitado. O seu Jesus o seu Jesus, você entende que para ter o Espírito Santo precisa falar em línguas. O carabaxê, né? Só que o seu Jesus, ele não pode chegar num surdo, porque o surdo, ele não ouve línguas. Aí você diz assim: mas Jesus cura, porque Jesus é poderoso, Jesus é maravilhoso. Tá, e aqueles que ele não quis curar? Ou você que escolhe quem ele cura e quem ele não cura? O seu Jesus é muito limitado. O seu Jesus é muito cultural. É um Jesus brasileiro. Eu preciso saber interpretar que meu Jesus, ele é um Jesus de 2000 anos atrás, ele é um Jesus de 10.000 anos atrás, e eu preciso também entender que o meu Jesus é um Jesus daqui 100, daqui 1000, daqui 100.000 anos à frente, porque senão eu prendo ele, eu limito ele, aquele que não é limitado. Pastor, e voltando para o texto, as injustiças estarão presentes na nossa vida, e nós vamos ter que saber lidar com elas, porque é mais sobre uma reação do que uma ação. Porque muitas das vezes agir é fácil, agora o reagir vai dizer muito. O pastor Leandro estava me contando um caso, e aí eu falando para o pastor Leandro, falei: não, pastor Leandro, mas isso aqui pode ter sido isso, isso, isso. E o pastor Leandro falou: não, mas isso não é justificável. E aí, se você para pensar, a gente tenta justificar as nossas reações. Como assim?
Se eu te der um tapa na cara agora, aí o pau vai quebrar, você vai pra cima de mim, vai me bater, não sei o que, não sei o que, pastor endemoniado, me batendo, me enxuta, não sei o que, não sei o que. E aí fica duas situações, a ação e a reação. E o evangelho está dos dois lados. Nesse caso, foi uma reação. Quando ele está vindo, ele olha a situação e ele reage. Então terá situações que a vida, e não coloca demônio nisso, é o diabo, não, a vida vai pedir de nós reações, e que você possa ter reações iguais de Cristo. E vai ter outras situações que vai pedir ações, e que você possa ter ações iguais de Cristo. E para eu poder finalizar, eu vou te dizer algo: nem sempre você vai conseguir fazer isso. Muitas vezes o Pedrão vai baixar dentro de você, e aí você vai quebrar o pau. Perdi a cabeça, blá, 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 aquela história toda. E aí, capiroto vai vir até você. Quem me entende, diga amém. Capiroto vai querer te acusar, capiroto vai querer apontar algumas coisas. Pastor, quem é capiroto? O diabo, Satanás, capiroto. Só que você já evoluiu. Se ainda não, peço que sim. Frase muito boa. Leonardo pegou de um coach e me passou. Só pede sinais, quero ver os sinais de Deus, quem não tem aliança. Quem tem uma aliança não precisa dos sinais. Eu não preciso que minha esposa fique fazendo sinais de que me ama. Nós já temos uma aliança. A busca por sinais é um reflexo da insegurança de não ter uma aliança. Então eu preciso de sinais. Eu preciso que o fogo desça. Eu preciso subir ao monte. E eu preciso que alguém rode. Ou eu preciso cair no chão. Ou eu preciso ter uma visão. Preciso sonhar com cobras. Melhor, preciso sonhar com vacas. Melhor, preciso que alguém coloque a mão na minha cabeça. Melhor, preciso ver um paralítico andar. Melhor, preciso que a igreja estremeça no louvor. Melhor, preciso ver fogo até no marmitex que a igreja vende. Preciso dos sinais, porque eu preciso saber que Deus está comigo. E sem os sinais eu não consigo ver nada disso. Sendo que a única coisa que você precisa ver é a aliança. Mais bela, mais forte, mais simples do que qualquer sinal. E mais duradoura. Diga aleluia. Vocês compreendem que os sinais, uma hora eles acabam? Ah, gente. É isso. Eu quero um evangelho mais simples. Eu quero um Cristo mais humano. Esse Deus que me pintaram, ele está muito longe. Ele está muito distante e eu não posso alcançar. Agora esse Jesus humano me atrai todos os dias. Me agarra, me prende. Me faz entender que eu posso ir para o céu. Mas esse Deus que eles pintam é muito distante.
Percebe-se que é um céu muito, muito bonito, tudo branco, anjo com argola, uma paz danada. Aí você olha para você e fala, cara, eu sou o oposto desse céu. Quero ir para lá, mas está muito distante. E só interpretaram, só me passaram um Jesus perfeito. E aí Jesus, em todas as suas parábolas, ele mostra o contraditório. Percebe que esse bom samaritano não quis fundar uma igreja? Falou, agora eu tenho um membro para a minha igreja. Ele não quis manipular. Ele só fez o que tinha que ser feito diante de uma injustiça. Bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça. Isso é reino de Deus. Deixa eu te dar outra frase boa aqui também. Esse bom samaritano, ele não tinha lugar de fala, porque ele nunca tinha passado por aquilo. Mas mesmo assim ele foi lá e resolveu uma injustiça. Eu não preciso ter passado, eu não preciso ter vivido. Mas se eu puder fazer algo, eu farei. Isso é o Evangelho. E que Deus nos abençoe muito. Eu não estou entendendo porque eu estou com esse sotaque. Vamos aplaudir a Jesus?